Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o Salmo de número 56, Conforto nas perseguições. Embora a tradição divida o saltério em 5 grandes partes, onde cada um dos livros correspondem aos 5 livros de Moisés, que são 5 livros, o saltério, o conjunto 150 salmos, onde cada um termina com uma doxologia e tem características que o distinguem dos demais. Há também outras formas de organizar esse saltério. Por exemplo, pelos títulos. E aí teríamos os títulos de autoria, históricos, de notações musicais, os de gênero, os de instruções para o culto. Além dessas 2 formas, também poderíamos classificar o saltério em 6 classificações pelo seu gênero literário. Seriam hinos de louvor, lamentos, queixas ou petições, ação de graças, cânticos de confiança, de fé ou de misericórdia, salmos reais e salmos de sabedoria. Como vimos, há 3 formas de divisões ou organização desse conjunto de 150 salmos, conforme a tradição, em 5 livros, conforme os títulos, em 5 deles, e conforme os gêneros literários, em 6 gêneros. Essa nossa divisão está seguindo a tradição e o Salmo 56 está no livro de número 2. O livro de número 2 começou no Salmo 42 e vai até o Salmo 72. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando a boa palavra. Todos os dias aqui estamos com uma palavra de Deus, de edificação, de exortação, de louvor, de adoração ao Senhor Deus Criador, sustentador, mantenedor, ao Deus provedor, ao Deus que está no controle de tudo. O mundo não está em caos, o mundo está debaixo do controle de Deus. Estamos aqui levando as nossas reflexões desde 21 de abril de 2016, quando iniciamos com Gênesis 1. E iremos até Apocalipse 22, 21. Quando concluiremos em 23 de julho de 2019. Serão 1189 dias, por isso o nome do projeto 1189 ou 1189. Serão também exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Abra aí sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse Salmo 56 antes de nos ouvir. Como você já deve ter se preparado para isso, vejamos então o Salmo 56. Esse é um salmo de Davi, onde ele mistura as suas queixas com as suas orações. As suas queixas com suas orações. É engraçado como ele enfrenta as adversidades que vêm sobre ele. Ele entende que Deus está no controle de tudo, mas não entende por que tem sido perseguido e por que tem de viver assim encurralado, não tendo feito nada que merecesse isso. Ele então invoca a Deus e apresenta as suas queixas. Se fosse pela sua classificação literária, nós poderíamos classificar esse salmo, pelo seu gênero literário, em um salmo de lamento, ou de queixa ou petição. A característica desse salmo de lamento, de queixa, é um discurso a Deus. Você perceba aí nesse salmo, um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus e uma expressão de louvor a Deus. Na classificação por gênero literário, nós temos os hinos de louvor, os lamentos e os salmos de ação de graça. Na verdade, esses 3 tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, lamento e ações de graça, formam uma espécie de tríade, onde ele entoa hinos de louvor quando ele está em paz com o Senhor. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com ele. E ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Neste salmo, então, ele invoca a Deus e apresenta as suas queixas, os seus lamentos. Ele não cobra nada de Deus, como se Deus lhe fosse um devedor de bênçãos. Deus não nos deve bênçãos. As bênçãos de Deus não são dívidas, mas dádivas gratuitas dele para nós no presente momento. Saul o perseguia como louco. Satanás tinha em mente uma coisa: destruir aquele que era o portador da semente messiânica. Por isso, ferozmente e cruelmente o perseguia e tentava o oprimir,
de forma que ele pudesse se desesperar e assim cair em seus laços. Davi era o escolhido de Deus e bem poderia ter se levantado contra Saul e poderia mesmo ter derrotado, mas sua visão não era comum, não era humana. Ele temia Deus e isso fez muita diferença na sua vida e no seu reino. Quem iria cuidar de Saul e exterminá-lo não seria ele, apesar de todas as promessas, mas o próprio Deus no seu tempo certo. Ele soube esperar o tempo de Deus para agir. Vejamos o que Calvino fala com propriedade sobre a introdução deste salmo, além de procurar contextualizá-lo para melhor aprendermos com o Espírito Santo. Ele fala de Aquis, conforme Samuel 1:21, 10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. E fala do comportamento estranho de Davi, se fazendo passar por louco. Isso tudo porque fugia de Saul. Abre aspas na fala de Calvino. Neste salmo, Davi mistura queixa com oração e suprime a angústia da sua mente pela meditação sobre a misericórdia de Deus. Ele ora para que possa experimentar a ajuda divina nas perseguições a que foi submetido por Saul e seus outros inimigos, e expressa sua confiança no sucesso. É possível, no entanto, que o salmo tenha sido escrito depois dos perigos a que ele alude ter passado e em ação de graças por sua libertação que ele já havia recebido. Ao músico-chefe sobre a pomba silenciosa em lugares distantes, Miquitã de Davi, quando os filisteus o levaram a Gate. A parcela da história, continua Calvino, referida no título, é registrada em 1 Samuel 21. Sendo expulsos de todos os esconderijos em que ele até então encontrou segurança, ele fugiu para o rei Aquis. Ele fala aqui de ter sido apreendido, e que ele era assim por ser recolhido a partir da narrativa inspirada onde Aquis é apresentado como dizendo: eis que vês o homem ficar louco, por isso então você o trouxe para mim. É provável que ele suspeitasse de algum comportamento sinistro na visita. Ele escapou dessa ocasião fingindo loucura, mas esse salmo prova que ele deve estar envolvido em uma súplica fervorosa e que a fé estava secretamente em exercício, mesmo quando ele traiu essa fraqueza. Ele não parece ter estado sob essa agitação desordenada que instiga os homens a adotar métodos de alívio que são positivamente pecaminosos. Mas na emergência desesperada a que ele foi reduzido, ele foi obrigado pelo medo a empregar um dispositivo habilidoso que poderia salvar sua vida, embora reduza sua dignidade aos olhos do mundo. Se ele perdeu o louvor da magnanimidade, é aparente neste salmo, que culpa extenuamente havia entre fé e medo em seu coração. As palavras sobre a pomba silenciosa são supostas por alguns ter formado a ideia de uma música bem conhecida naquela época. Outros pensaram que Davi está aqui em comparação com uma pomba, e esta conjectura é corroborada pela propriedade da metáfora em suas circunstâncias atuais, especialmente quando é adicionada em lugares distantes, pois ele foi levado para o país de um amigo pela fúria de seus perseguidores. O significado que alguns atribuíram à palavra, traduzindo-a num palácio, é Fartetched. Já dei minhas opiniões sobre o termo Miquitã. Continua Calvino. Eu não pretendi dizer nada dogmaticamente sobre um ponto em que mesmo os intérpretes hebraicos não estão de acordo em opinião, mas a probabilidade é que era um tipo particular de música ou instrumento musical. Fecha aspas nessa fala introdutória do Salmo. Recomendamos que você adquira o inteiro teor dos comentários dos Salmos por parte de Calvino. São 3 expressivos volumes de comentários, que você também pode encontrar na sua editora Os Semeadores. O Salmo 56 começa dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime, pelejando todo dia. Tem misericórdia de mim, ó Deus. E assim ele continua com seus 13 versículos.
Com certeza, as orações de Davi em forma de salmos o ajudavam a enfrentar tantos momentos difíceis. Ele estava sempre certo de que no final iria prevalecer a vontade de Deus. Assim, ele vive a render graças e a declarar palavras de vitória para ele mesmo. Interessante, não é, esse ponto de vista? Você saber que Deus está no controle de tudo, que Deus ao final vai te dar vitórias, que você passa por meio de uma tribulação que você não quer passar, por meio de uma situação difícil, constrangedora, mas você sabe que lá na frente Deus vai te dar a vitória. Então você já, a partir de agora, você já começa a render graças por aquela vitória e já começa a declarar palavras de vitória para você mesmo. É tão diferente da teologia da prosperidade, né? Essa é uma teologia do conhecimento de Deus. Você conhece, você sabe. Você sabe que Deus está no controle de tudo, que Deus é soberano, governante. Amanhã estaremos aqui com o Salmo 57, louvor pela dignidade divina. Salmo 57, não perca. Amanhã estaremos aqui em continuidade. Agradecemos sua visita, sua presença, sua participação. Conte conosco. Inscreva-se em nosso canal, divulgue, compartilhe. Acesse nossa loja virtual ossemeadores.com.br. Em breve, a loja física, no centro de Taguatinga. Também conheça o nosso blog site, jamaisdesista.com.br. Estamos com uma média aí de mais de 15 mil visitas dia, graças a Deus. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido.